Jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, Alexandre de Moraes, ministro do STF, autoriza o ex-presidente Jair Bolsonaro a ler livros para reduzir a pena que ele foi condenado da trama golpista, né? A regra permite reduzir 4 dias de pena a cada livro lido e avaliado. O máximo, 48 dias por ano. Né? A lista, né, especifica livros que inclui. Separei alguns aqui. Ainda Estou Aqui, Crime e Castigo, Alice no País da Mentira e Aprendendo a Cair. Bolsonaro passou a primeira noite no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, num anexo ali conhecido como Papudinha. A transferência foi autorizada ontem pelo STF, pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes. A cela até considerável, são mais de 60 metros quadrados, parece com uma espécie de um apartamento, né? O local inclui banheiro, cozinha, lavanderia, quarto e sala e um espaço externo ali para banho de sol a qualquer momento. O Eduardo Costa, a gente olha para essa informação, é lógico que com certeza uma decisão colocada ali, pelo menos a gente tem que acreditar nisso, com a lei, mas tem algumas ironias ali, não tem? Bom dia para você. Bom dia a todos. Ô Júnior, vamos esquecer o processo como todo, vamos ficar na execução da pena. Tá. Estava numa cela da Polícia Federal que não é destinada a todos os brasileiros. E ele, de fato, merece por ser um ex-presidente da República. A defesa estava reclamando. O ministro manda para uma cela, como você disse, 65 metros quadrados, incluindo 10 metros para tomar sol. Essa cela da Papudinha está ao lado do complexo da Papuda, que tem 5 outras unidades, todas elas, ou cada uma delas, atendendo, acolhendo mais que o dobro da sua capacidade. Todas hiperlotadas. Os vizinhos de prisão de Bolsonaro, na Papuda, tem, segundo a Folha de São Paulo, a UOL, 6 metros quadrados para 10 presos. 6 metros para 10 presos. O Bolsonaro está com 65. Ele tem direito a café da manhã, almoço, lanche, ceia, jantar. Perto dele tem o posto de saúde com médicos, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, psiquiatra e farmacêutico. Eu espero que esse assunto, essa chatice de todo dia, de discutir se o homem está sendo bem ou maltratado, deu tempo para a gente discutir as questões mais importantes do país. Ô Marcelo da Fonseca, como é que você viu essa transferência e também essa decisão agora da questão dos livros, os títulos ali que foram separados para Bolsonaro? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que ele tem os mesmos deveres e direitos que qualquer um preso. Então, se existe essa previsão legal, né, de que o presidiário pode ler um livro e conseguir abater na pena, é mais do que normal, né, que o ex-presidente também tenha direito. Eu concordo quando você fala, Júnior, que lendo a sentença, né, as 35 páginas da sentença, tem algumas coisas ali que são provocação, né? A gente vê a sensação que eu tive foi essa, tá, Marcelo? O problema é que, igual o Edu falou, vou falar da execução e não do julgamento, só que não dá para separar as duas coisas. E aí, quando a gente vai analisar todas essas decisões do Moraes, a gente tem que analisar o contexto inteiro. E desde o início do julgamento, ele tem se colocado como inimigo do ex-presidente. Ele tem se colocado como um rival do ex-presidente. Então, desde a decisão que ele não levou o julgamento para o plenário do Supremo, como deveria ter sido feito, né? Como aconteceu com Collor, como aconteceu com Lula, quando ele levou para a primeira turma, e aí vale lembrar, é um parênteses que a gente precisa sempre lembrar, a primeira turma formada pelo ex-advogado do Lula e pelo ex-ministro da Justiça do Lula. O Xandão acabou criando algumas situações em que ele se coloca como o adversário do Bolsonaro. E aí isso acaba atrapalhando todo o procedimento, né, da justiça. É uma oportunidade que talvez a justiça brasileira perdeu de fazer um julgamento exemplar, correto e punir quem tentou dar um golpe de Estado. Eu acho que foi uma oportunidade perdida. Agora, eu ainda não entendi se é bom ou ruim para o Bolsonaro.
né? Porque eu vejo alguns aliados falando que o lugar tem mais espaço, outros familiares falando que é ruim, porque num sistema, né, carcerário é mais duro de visitar. Agora, 60 metros quadrados, 65 metros quadrados, é maior que muito apartamento aí, viu, Júnior? Eu fico pensando quais brasileiros têm um espaço desse, né? Com varanda, com banheiro, três pias, né? Um banheiro bem grande. Então, no fim das contas, acho que o ex-presidente vai ter um conforto maior nesse apartamento. Ô, Silvana Lobo, queria te ouvir sobre essa história. Você é operadora de direito aqui da mesa, se tem alguma coisa que você nota aí, que você consegue pensar pra gente aí. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aqui aos amigos do Conversa. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito bem, gente. O que acontece? O Eduardo já pontuou isso, que o processo, embora ainda não tenha trânsito em julgado, que eu já vi que teve alguns outros recursos que foram, inclusive, indeferidos, ele já existe execução provisória da pena, porque ele está preso. E na execução provisória da pena, ele já foi transferido para um estabelecimento penal, como tem que ser. E o que a gente tem que lembrar, né, gente? Execução da pena, acabou a briga, acabou o processo. Qual é a finalidade da pena? A finalidade da pena, precípua, é reintroduzir o cidadão no convívio social de modo que ele não pratique mais crimes. Tem um aspecto preventivo também, que serve para a população ver, olha, o sujeito fez e está preso, e enquanto ele está lá dentro, ele não está aprontando nada aqui fora, e também o aspecto de castigo, porque ninguém vai falar que pena não é castigo. Mas o castigo não é o principal, né? Não é o principal. O principal é isso, é fazer com que o sujeito retorne ao convívio social. É isso que está na lei de execução penal, é isso que está na nossa Constituição. Então, para isso, a nossa execução penal, ela é baseada na laborterapia, tratamento através do trabalho. Trabalho normal, trabalho de dia a dia, e trabalho intelectual. E o estudo é uma forma de trabalho intelectual muito importante. Embora a lei de execução penal não preveja essa possibilidade de remissão de pena pela leitura de livros, o CNJ determinou isso. Porque isso começou aqui em Minas, nós somos um dos precursores, dentro das APACs. E aí existe uma lista de livros, e claro, aqui são os livros de gozação. Eu já vi aí no Instagram, porque todo preso que lê o livro, ele precisa fazer um resumo, e esse resumo tem que ser aprovado. Mas a lista é muito grande, são muitos livros. A gente tem aí livros de Clarice Lispector, de Fernando Sabino, de Nelson Rodrigues, Orígenes Lessa, Graciliano Ramos, Machado de Assis. Então eles pegaram os títulos aí daqueles livros, né, que seriam indicativos dos fatos acontecidos durante o regime militar, que com toda certeza não devem ser os livros que sejam escolhidos pelo Bolsonaro. Com relação ao lugar que ele está preso, é isso que eu quero falar, gente. A lei de execução penal é a lei mais descumprida do Brasil e ninguém reclama. A cela tem que ter no mínimo 6 metros quadrados para o preso. As celas têm que ser individuais no regime fechado. Cada um tem direito a 6 metros quadrados? Não, cada um tem direito, não. Cada cela tem que ter no mínimo 6 metros quadrados e um único preso lá dentro. Entendi. No Brasil a gente tem 10 presos dentro de uma cela de 6 metros e eu tô achando pouco. 10 tá bonito, tá lindo, que dá para todo mundo dormir deitado, né? Nós devemos tem lugar com cela de 6 metros que você vai ter 20, que você vai ter mais de 20, que o sujeito tem que dormir em pé, flutuando e não encostar nos outros, dentro do vaso sanitário, e é um problema sério. E aí a lei é descumprida e fica tudo por isso. O próprio Supremo já disse que nós vivemos num estado inconstitucional na execução da pena e ninguém liga. Gente, acabou o ranço, o homem tá cumprindo pena e o homem foi presidente da República, e encerrou o papo, deixa ele cumprir a pena dele lá. E aí, William Travassos, bom dia pra você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A primeira coisa é que assim, eles estavam reclamando que a cela que o Bolsonaro estava tinha muito barulho durante 12 horas. Fizeram a transferência para uma unidade, aí agora estão questionando o tamanho da unidade. Essa unidade não é para um preso, são 5 presos, só que ele vai ficar sozinho num primeiro momento. E lá, onde ele está, as pessoas estão falando sobre o conforto. Eu quero só dizer o seguinte: o Estado é responsável por esse preso. Ele foi um presidente da República. Se pegar ele e jogar numa cela comum, ele está morto. Existem cuidados que você precisa, né? Você precisa estar atento a isso. E o que eu estou pensando é uma espécie de linchamento público ou uma execução, colocando um homem num sistema de tortura ou algo nesse sentido, que eu estou ouvindo assim, e agora vem essa coisa ideológica dizendo, não, os livros são livros para provocar o Bolsonaro. A lista é imensa.
Eu estava vendo essa lista com a Silvana. A Silvana toca num ponto, né, que é importante, porque isso não está previsto na lei. É importante, na lei de execuções penais não tem... Expressamente não tem. Não tem expressamente essa redução mediante a leitura do livro. E tem uma condicional, para além de ler o livro, como ela falou, você tem que resumir isso. Em alguns daqueles livros ali, existe uma dificuldade. Quando o Lula ficou preso, ele ficou numa cela de 15 metros quadrados, era uma espécie de suíte, tinha uma janela, tinha uma televisão que não tinha acesso à internet, era só canal aberto, né? Porque se você permite o smart, o cara vai ter acesso a aplicativos de internet, não é isso que a gente quer, é uma punição. Eu conversava essa semana, só para a gente olhar para o sistema penitenciário, Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança do Estado de Minas Gerais. Ele disse o seguinte para mim: William, o Conselho Nacional de Justiça, você tem o Pena Justa. Para eu enquadrar todo o sistema penitenciário só em Minas Gerais no Pena Justa, eu precisaria de 8 bilhões de reais. E a Justiça não me diz de onde sai esse dinheiro. E eu tenho que dar um jeito. Mas como é que eu resolvo? Falta dinheiro. Então a gente tem que discutir o sistema penitenciário como um todo, porque é uma falência o que nós estamos vivendo dentro do sistema, Júnior. Só para fechar uma informação que a Silvana deu, Marcelo, eu vou deixar você falar, é porque tem uma fonte da segurança pública que mandou uma mensagem para mim aqui, ele falou assim: olha, trabalha no Ceresp, hein? Falou, no Ceresp da Gameleira tem uma cela com 20 presos, vaga para 8, são 9 metros quadrados, e aí, corroborando o que você disse, como você vai recuperar? Assim, como você vai recuperar esses presos, né? Mas desculpa, vamos lá, o que você queria falar? O WT falou, né, dos aliados que estão reclamar dessas condições, que fique de lição essa situação também, porque muitos que agora estão reclamando dessas condições, muitos aliados do Bolsonaro que estão reclamando, eram os mesmos que também tratavam, quando o Lula era ex-presidente, estava preso, falavam que o Lula deveria ter as piores condições possíveis. Esses mesmos familiares do Bolsonaro, que agora estão reivindicando, com razão, né, uma dignidade para um preso, alguns anos atrás, queriam que o Lula fosse jogado numa cela comum na Papuda e faziam, né, gravavam vídeos criticando que o Lula tinha alguma dignidade na superintendência da PF lá em Curitiba. Então que fique de lição, né? Hoje é o seu inimigo que está preso, talvez amanhã vai ser você. O mundo é uma roda gigante. Tem jeito não, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora aqui embaixo. Mas vamos lá, turma. Uma lei